Olá, você sabe que sinal gráfico está faltando na frase? Sim, eu gosto de sorvete de baunilha. Essa é a nossa aula 2 sobre sinais de pontuação. Estamos no canal Alice no País da Gramática. Sou a professora Alice e é importante dizer a você que o nosso estudo sobre sinais gráficos começou na aula anterior a essa. Estudamos tudo sobre esses 5 sinais: o ponto final, os 2 pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as aspas também. Se você não assistiu, ainda há tempo, assista agora. E logo a seguir, volte à nossa aula de hoje. Fique até o final desta aula, porque juntos veremos se você acertou a pergunta que fiz lá no início desta aula. Aqui estão os 5 sinais gráficos que veremos agora: as reticências, os parênteses, a vírgula, o ponto e vírgula e também o travessão. Vamos ver quando usar cada um deles corretamente. Vemos aqui as reticências. É o sinal de pontuação número 1. As reticências são usadas nos seguintes casos: para indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Por exemplo, está na hora de ir embora porque, às vezes, fico pensando que. Também usamos reticências para indicar que uma ação ainda não acabou. Veja os exemplos: a chuva caía, os dias passavam. Mais 3 situações em que usamos reticências: para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Naquele dia, Juraci me disse que, na interrupção da fala de um personagem pelo interlocutor, quero que me conte o que aconteceu. Eu, reticências. Espere, acho que chegou alguém. Também devemos usar reticências para sugerir a continuação de um fato. Veja, um mês depois, as práticas humilhantes prosseguiam. E também usamos reticências nas 4 situações abaixo, para sugerir o prolongamento de uma ideia. Quando chegou, estava cansada e adormeceu. Para sugerir movimento, as lágrimas rolavam. Para sugerir a continuação de um fato. Um mês depois, as práticas humilhantes prosseguiam. E também em um chamamento: Dona Cristiane, estou aqui, Maria. E chegamos no estudo de mais o sinal de pontuação, são os parênteses. Os parênteses são usados para separar trechos que intercalam uma oração. Esses trechos geralmente servem como explicação ou são apenas um comentário em relação a algo na oração intercalada. Veja aí 3 exemplos importantes. Fui ao parque, abre parênteses. O meu lugar favorito, fecha parênteses, para relaxar. Note que o trecho "o meu lugar favorito", entre parênteses, serviu como uma explicação, ou mesmo como um comentário em relação ao lugar que vou descansar. O mesmo acontece com os exemplos abaixo. Os conselhos dispensáveis, entre parênteses, do primo deram no que deram. Comprou mais bolsas e sapatos, entre parênteses, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Veja aí que importância tem os parênteses. Continuando a falar sobre parênteses, vamos ver que eles são também usados para indicar nome de autores, obras e capítulos relativos a citações. Veja o primeiro caso:
A imaginação é mais importante que o conhecimento. Temos aí, entre parênteses, o nome do autor dessa reflexão, Albert Einstein. O próximo exemplo fala sobre uma frase encontrada no hino à bandeira. Veja que hino à bandeira está entre parênteses. Salve, símbolo augusto da paz. E por último, encontramos os parênteses, utilizados para indicar o quê? Alternativas de palavras. Olha os exemplos. Caro Senhor, agradecemos o contato. Podemos dizer caros senhores, colocando S, e é S em senhor. Agradecemos o contato. Isso aí é um parêntese utilizado para indicar uma alternativa de palavras. Veja mais um exemplo. Pedimos a compreensão de Vossa Senhoria. Acrescentando S, vai ficar no plural. Pedimos a compreensão de Vossas Senhorias. E chegamos na utilidade da vírgula. É o nosso estudo número 3. As regras para o uso da vírgula são muitas e podem ser complexas. Mas existem algumas regras básicas que são essenciais, que são importantes para dominar esse conteúdo. Sempre surgem dúvidas sobre esse sinal gráfico, cuja omissão ou uso incorreto pode alterar completamente o sentido do discurso, pode alterar o sentido da frase. Vou te mostrar alguns exemplos. Não quero saber o que se passa. Não quero saber o que se passa. Não espere. Não espere. Notou como a vírgula tem a função de mudar o sentido da frase? Interessante, não é mesmo? É possível perceber que nas 4 frases a pontuação foi empregada corretamente. Porém, o uso da vírgula entre os termos altera o sentido da frase, ou seja, muda o contexto, de forma dentro de uma mesma frase. É muito interessante esse estudo. Por isso, você procure ler essas 4 frases também. Vê se você consegue dar a entonação com a vírgula. E a vírgula serve também para separar elementos. Uma das funções mais comuns da vírgula é separar elementos em uma lista. Isso torna a leitura mais clara e evita ambiguidades. Por exemplo, eu gosto de estudar, ler, escrever e viajar. Objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Então, atenção, guarde essa dica. Se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar vírgula. Temos aqui mais 2 casos em que devemos usar a vírgula. Depois do vocativo. Lembrando que o vocativo é um termo que indica chamamento. Então, a vírgula é usada para separar o chamamento de alguém. Veja o exemplo. Ana, atenda a campainha. Mateus, arrume o seu quarto. E também usamos a vírgula entre o aposto. É bom lembrar que o aposto é um termo usado para explicar ou comentar um termo anterior. Por isso, o aposto pode aparecer entre vírgulas, isolando o termo do restante da oração. Exatamente o que vai acontecer com os nossos exemplos, aí abaixo. Fubá, o meu gato, dorme o dia inteiro. Manuel, casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. Veja que o trecho casado com minha prima, nesse último caso, está explicando quem é o sujeito da oração, Manuel. Esse trecho é o aposto da oração. E também não esqueça a vírgula
em datas separando o nome do local em que se fala. Por exemplo, na construção de cabeçalhos, deve-se separar, por meio de vírgula, a cidade e a data. Vamos ver. São José dos Campos, vírgula, 21 de junho de 2017. Sexta-feira, vírgula, 13 de setembro de 2019. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1989. E vamos ver a vírgula depois dos advérbios sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios, quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Vamos ver os exemplos. Sim, eu gosto de comer ervilhas. Não, eu não quero sair esta noite. Sim, estamos satisfeitos com os resultados. Ficou muito fácil. Depois de sim ou não iniciais, em respostas, coloque sempre vírgula. E temos agora o sinal de pontuação número 4, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação utilizado para indicar uma pausa, que seja maior que a vírgula e menor que o ponto final. Geralmente, o ponto e vírgula é usado na separação de orações extensas, em discursos que já contêm grande número de vírgula e também nas listas. Temos aí um exemplo em que se enquadra perfeitamente a regrinha. As 7 maravilhas do mundo moderno são o Coliseu na Itália, veja aí o ponto e vírgula. O Machu Picchu no Peru, ponto e vírgula. O Cristo Redentor no Brasil, a Muralha da China na China, as ruínas de Petra na Jordânia e o Taj Mahal na Índia. E ainda falando sobre o ponto e vírgula, vamos ver que devemos usá-los em separação e enumeração de elementos. O ponto e vírgula é usado para separar ou enumerar os elementos de listas. Pode ser encontrado com muita frequência em leis. Temos aí um exemplo retirado de um trecho da Constituição Brasileira. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Você observou como é utilizado o ponto e vírgula em cada um dos incisos. E vamos falar mais um pouco sobre o uso do ponto e vírgula. Ele deve ser usado em separação de conjunções. O ponto e vírgula é usado para marcar pausas maiores entre orações que utilizam conjunções. Por exemplo, amanhã vou ao trabalho. Entretanto, não terminei o relatório. Observe que entretanto é uma conjunção. E antes disso, temos aí o ponto e vírgula. Mais um exemplo. Estarei presente na reunião, contudo, não concordo com as decisões que serão comunicadas. Veja aí a conjunção contudo logo após o ponto e vírgula. Então, a função do ponto e vírgula, basicamente, é de atribuir clareza a uma frase, de modo a organizar os itens apresentados. Chegamos no item 5. Vamos falar sobre o travessão. O travessão é um sinal de pontuação representado por um traço na horizontal e é maior que o hífen, e que tem como finalidade indicar o discurso direto ou dar ênfase, chamar atenção em trechos do texto.
Discurso direto. O uso mais comum do travessão é marcar a fala de alguém em texto. Para esse fim, pode-se utilizar também as aspas. Veja os exemplos. Pedro disse: Estou com fome. Ou você poderia usar aspas. Pedro disse: Estou com fome. Mas na maioria dos casos, é melhor que você utilize o travessão. Fica uma forma mais leve, mais coesa. E mais uma utilidade do travessão. Os travessões também são utilizados, substituindo as vírgulas para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase. Os Estados Unidos e a China, os maiores poluidores do planeta, não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Isso significa que aqueles que mais prejudicam a natureza são os menos propensos a mudarem de atitude. Observe que, bem no primeiro parágrafo, temos aí outra versão substituindo vírgulas. Por quê? Para dar ênfase à frase, para chamar atenção. E vamos ver se você acertou aquela pergunta que foi feita bem no início desse estudo, lembra? Que sinal gráfico está faltando na frase? Sim, eu gosto de sorvete de baunilha. Vamos à correção. O sinal que estava faltando é a vírgula. Vimos nesta aula que ela é usada após os advérbios sim e não, quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Logo, a resposta é vírgula. E assim concluímos o estudo sobre o uso dos sinais gráficos. Se você achou interessante essa segunda parte, deixe também o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse estudo com seus amigos. Fiquem bem e até o nosso próximo estudo.